Apóstolos, capítulo 21, a partir do verso 8. Nós estamos falando sobre como viver a vida para a glória de Deus. E estamos observando na vida de Paulo. Paulo viveu a sua vida, a vida que ele viveu para a glória do Senhor. Então, o texto aí em Atos, capítulo 21, a partir do verso 8, né? Diz assim a palavra: No dia seguinte, partindo dali, chegamos a Cesareia, entrando na casa de Felipe, o evangelista, que era um dos 7. Ficamos com ele. Tinha este 4 filhas solteiras que profetizavam. Demorando-nos ali por muitos dias, chegou da Judéia um profeta de nome Ágabo, que, vindo ter conosco, tomou o cinto de Paulo e, amarrando os seus próprios pés e mãos, disse: Isto diz o Espírito Santo: assim amarrarão os judeus em Jerusalém o homem a quem pertence esse cinto, e o entregarão nas mãos dos gentios. Ouvindo nós isso, pedimos-lhe tanto nós como os que eram daquele lugar, que não subisse a Jerusalém. Paulo, porém, respondeu, vamos ler juntos aí: Que fazeis vós chorando e magoando-me o coração? Eu estou pronto não só a ser amarrado, mas ainda a morrer em Jerusalém pelo nome do Senhor Jesus. Eu gostaria que você lesse mais uma vez, ouvindo a sua voz. Paulo, porém, respondeu: Que fazeis vós chorando e magoando-me o coração? Eu estou pronto não só a ser amarrado, mas ainda a morrer em Jerusalém pelo nome do Senhor Jesus. Pai, muito obrigado pela Tua palavra. Nos abençoe, Senhor, de forma que possamos entender e praticar o que está escrito. Sim, Pai, oramos assim no nome de Jesus. Amém e amém. Meus irmãos, esse trecho da palavra é um trecho bastante abençoador, porque ele estabelece Paulo pondo em prática o que ele já tinha ouvido da parte do Senhor. Ele já tinha entendido pelo Espírito Santo que esperavam ele na sua caminhada prisões, cadeias, tribulações diversas. Nós vamos ler daqui a pouco um texto que ele fala isso. Porém, nesse momento há um profeta, um homem de Deus, chamado Ágabo, e ele pega o cinto de Paulo, amarra as mãos e os pés, e ele declara: assim farão ao dono deste cinto. Então, aqueles irmãos que estavam ali naquele local com Paulo começaram a pedir para que ele não fosse a Jerusalém. Eu não sei se você se recorda, eu quero retornar aqui em uma fala minha domingo à noite, um trecho da pregação, onde, depois de explanar tudo que eu explanei na vida de Paulo, eu disse que Paulo era um instrumento nas mãos de Deus, onde Deus estava mostrando à igreja, e até hoje, que ele não está ligado ao mover daqueles que andaram com Jesus, como se aqueles que andaram com Jesus fosse a principal característica de alguém que será grandemente usado. Como assim? Você deve ter ouvido alguém dizer assim perto de você, ou talvez você mesmo tenha pensado isso. Uma pessoa chega e diz: olha, tempo bom era no tempo de Jesus, como seria maravilhoso estar vivendo naquele tempo, contemplando os milagres, as coisas que Jesus fez. E eu já ouvi no decorrer da caminhada alguém atribuindo que sua vida espiritual estava
caminhava mal por causa dessa distância da fé, né? Os discípulos é que foram próximos de Jesus e os discípulos é que foram abençoados. E, no entanto, Atos dos Apóstolos mostra os discípulos com muito pouco aparecimento, né? Os discípulos até o capítulo 13 estão aqui, mas depois só Paulo, e as cartas de Paulo falam por isso, falam por si só. São pelo menos 12 igrejas que Paulo teve contato direto, de ter começado. Ele foi o pregador que iniciou seus trabalhos, e pelo menos 12 igrejas que ele fortaleceu com seus escritos. O apóstolo Paulo, ele era um vaso escolhido pelo Senhor. Nós lemos aqui por 3 mensagens no início, nós lemos o texto de Atos capítulo 9, o versículo 15 e 16. O Senhor dizendo a Ananias: vai, este é para mim um vaso escolhido, para levar o meu nome aos gentios. E ele mesmo diz no verso 16, que eu mostrarei o quanto ele deve padecer pelo meu nome. E nós explicamos já por 2 mensagens, aonde eu estive explanando aqui para os irmãos, que o nome de Jesus é o antídoto, é a solução. A pessoa de Jesus, o seu nome foi posto sobre todo nome. E esse nome era a pregação de Paulo, iria explicar a relevância de Jesus. E as pessoas, ao crer em Jesus, o Espírito Santo entraria em seus corações. Você deve se recordar que eu assemelhei a alguém ter a solução para a pandemia e guardar, engavetar. Seria cruel, não é? E confrontamos aqueles que professam o nome do Senhor para si mesmos e não com intenção de apresentar aos demais. Meus irmãos, a Escritura Sagrada mostra que Paulo entendeu que ele era um vaso escolhido e que ele estava disposto a passar toda a situação necessária para levar o nome do Senhor. Quero só relembrar a você que há um declínio na vida cristã de todo aquele que faz diferença entre a sua vida e a vida de Paulo. Como assim? Infelizmente, meus irmãos, nós encontramos no automático em muitos lugares, que Deus abençoe que você não, mas vida espiritual plena para os pastores, vida espiritual plena para os missionários, vida espiritual plena diante de Deus para os líderes. No entanto, o Espírito Santo vem de igual modo para todos os que creem. Não é para os líderes, mas é para todos os que creem. A pregação do Evangelho, o ide por todo mundo e pregai o Evangelho, foi dito a todos os crentes. Pastor, foi dito aos apóstolos. Não, meu irmão, no final do capítulo 3, quando Pedro está pregando, ele diz: olha, a promessa diz respeito a vós, vossos filhos e tantos quanto o Senhor Deus chamar. Ou seja, essa palavra é para ir pelas nações e é para vir sobre você, e vindo sobre você vai vir sobre seus filhos também. Você lembra que esse princípio é bem antigo. Ele está lá no capítulo 17 de Gênesis, quando o Senhor disse a respeito de Abraão: ocultarei eu a Abraão o que faço, sendo que ele será uma grande e poderosa nação, e ordenará para que ele ordene sobre os seus filhos e os filhos dos seus filhos. Você deve lembrar, quando nós pregávamos aqui sobre a vida de Jó e aprendíamos sobre o que Deus fez na vida de Jó, e Deus cumpriu na vida de Jó, irmãos,
a grande promessa dele, que é dar longevidade aos fiéis, aqueles que são fiéis ao Senhor. Deus deu longevidade a Jó. Jó, ainda que todos pensavam que ele morreria logo, não é? A própria esposa disse o quê, irmãos? Amaldiçoa o teu Deus e morre. Ou seja, morre logo, em outras palavras, né? É horrível, né, irmãos? Mas é isso que o texto está dizendo. Morre logo, não morreu ainda não. O homem só foi definhando ao ponto das feridas saírem pela pele, e ele pegava um caco de telha para se raspar. Que situação! E a esposa então declara isso. Mas esse homem, ele viveu até os 140 anos. E ele viu os seus filhos, pois teve mais 10, total de 20. E ele viu também os filhos dos seus filhos até a 4ª geração, conforme está escrito. Qual o objetivo de Deus? As gerações ouviram o que Deus fez na vida de Jó. Meus irmãos, a grande mensagem de Deus, ela deve ser passada de geração em geração. Agora, qual o grande problema? É que nós estamos sujeitos a não ter entendido o Evangelho. A grande mensagem não é o que ele me deu de bens materiais, ou a família que ele abençoou. Não, a grande mensagem é que o pecador encontra perdão de seus pecados em Jesus. Essa é a grande mensagem. Agora, eu me lembro, ouvindo um pregador, ele disse que um dia estava de madrugada, deixou ligado lá a TV e estava passando um determinado culto de uma igreja onde é muito valorizado a conquista de bens materiais. Por favor, não me entenda mal, não quero falar desta ou daquela igreja, estou falando do ser humano, sua fé. E havia uma fila de pessoas e cada um contou uma grande bênção, e uma das pessoas proferiu que ouviu a palavra, creu e foi salvo. Então ficou um ambiente esquisito, e aquele homem que estava com o microfone disse: sim, claro, mas agora conte a bênção. Nós estamos vivendo um tempo onde o Evangelho se resumiu para muitos em receber uma bênção, em ser abençoado em algo que me traga alegria. Quando, na verdade, a grande notícia, o Evangelho é o arrependimento dos pecados, o pecador se arrependendo de seus pecados e sendo recebido por Deus, e recebido de forma tal que o seu espírito é renovado, ele nasce de novo. Essa renovação que eu estou falando é o novo nascimento, que é gerado pelo Espírito Santo. Uma nova natureza implantada. Meus irmãos, nada sobrepõe a isso. Então, Paulo estava nessa missão, e essa missão, para ser executada, haveria barreiras, dificuldades, porque o ser humano é mau, o ser humano pecador, ele é mau por natureza. E na caminhada para pregar o Evangelho, Paulo encontraria muitas dificuldades. E veja as palavras que ele diz, versículo 13 do capítulo 21, mais uma vez. Paulo, porém, respondeu: que fazeis vós chorando e magoando-me o coração? Entenda as palavras de Paulo. Quais eram as palavras deles? Não vá para Jerusalém, Paulo, você vai ser preso. Certamente você está se recordando, e eu quero reforçar o que eu disse domingo à noite. Eu terminei, no final da mensagem eu disse: olha, irmãos, Deus usou Paulo, que não andou com Jesus, ele viu Jesus no sentido da experiência que aconteceu no caminho de Damasco, mas ele não era um dos 12, e Deus o usou de forma extraordinária. Meu irmão, basta você ler o texto de Romanos, um dos textos mais profundos, mais ricos da Escritura. Poucas pessoas têm condições de pregar
o texto de Romanos, versículo a versículo, porque a riqueza é tamanha que é necessário muito estudo, muito preparo. Então, quem escreveu? O apóstolo Paulo. Aliás, irmãos, eu me recordo de uma vez que eu estava lendo sobre a vida de Paulo e eu fiquei maravilhado com o estudo de Paulo. E Deus estava ali preparando Paulo para ser este homem que nós vemos nas cartas, que escreveu as cartas que o Espírito Santo inspirou. Ele foi inspirado pelo Espírito Santo. Mas o Espírito Santo usou uma caneta com tinta. Essa caneta se chamava o apóstolo Paulo. E você vai procurar a formação de Paulo. Paulo estudou, se tornou doutor da lei. Você já sabe a trajetória, aprendia a ler e escrever com os pais até os 6 anos. No texto levítico, depois estudava todo o Pentateuco, Gênesis, Êxodo, Levítico, Números, Deuteronômio. E estudava até os 12, 13 anos, quando se formava e era emancipado, passava pelo Bar Mitzvah, e a partir dali ele podia seguir na escola rabínica. Ele ia estudar todos os outros textos, salmos, provérbios, os profetas maiores, menores, numa linguagem atual, né? Naquele tempo não era a mesma linguagem, mas era muito semelhante. Estudaria todo o Antigo Testamento, e essa formação se encerrava aos 30 anos. Aos 30 anos, recebia o título de doutor da lei, poderia seguir na linha dos saduceus, na linha dos fariseus, que eram os partidos religiosos, que compunham o sinédrio, que era o tribunal judaico, para julgar as causas religiosas do povo. Muito bem, Paulo seguiu toda essa formação. Eu narrei aqui que nós não compreendemos muito bem algumas coisas porque nós olhamos com o óculos cultural do nosso tempo. Qual é o óculos cultural do nosso tempo? Né? Paulo carregando uma Bíblia. Aí eu digo que isso não era possível nem sempre. Por quê? Por causa que a Bíblia, os textos, eles eram todos transcritos em pergaminho. É uma linguagem completamente diferente do que nós estamos acostumados. Aliás, uma pessoa pode levar a Bíblia no celular, um celular pequeno. Já naquele tempo não havia essa possibilidade. E o que era comum no meio dos doutores? Eles saberem os textos inteiros, salmos inteiros. Há um período da história da igreja que para uma pessoa se tornar um pastor, um diácono, precisava saber todos os salmos. Você vai encontrar isso na história da igreja. Precisava saber de cabeça. E eu estou dizendo isso para que você entenda o seguinte: o doutor da lei era uma pessoa extremamente preparada com os textos bíblicos. Isso aí também porque que Jesus não passou a mão em cima deles. Pegou pesado, porque eles conheciam a Escritura, mas não praticavam. E Paulo estudou aos pés de Gamaliel. Gamaliel era a mente mais capaz do meio judaico de seu tempo e daquela geração. E talvez de muitas gerações não se levantou ninguém como Gamaliel. Para você ter uma ideia, Paulo declarou em uma de suas pregações que ele estudou aos pés de Gamaliel. Porém, Gamaliel era uma pessoa tão capaz, com uma mente tão poderosa na inteligência, na sabedoria, na filosofia, nos ensinos judaicos, que a pessoa não escolhia estudar com ele, era ele que escolhia os seus alunos. E o motivo era não desperdiçar tempo. Como assim? Se ele começasse a ensinar para alguém que trilhou a caminhada do doutor da lei, e essa pessoa não tivesse uma mente capaz de compreender o que ele estava ensinando, isso seria um desperdício de tempo. Então, ele escolhia os melhores e ele
ensinava. Paulo foi escolhido. E eu me lembro quando eu estava estudando isso, eu encontrei uma informação importante que no estudo em que Paulo trilhou da filosofia, estudando com Gamaliel naquele período, essa escola durava 4 anos. E havia uma tarefa diária, pelo menos o texto dá a entender que era diária, claro que deveria ser quase todos os dias, mas dá a entender como que diária. Paulo teria que escrever e praticar a escrita e o desenvolvimento de textos que era fruto do que ele tinha estudado e entendido da filosofia. E mais tarde, quando nós olhamos para as cartas de Paulo, meus irmãos, uma frase que ele escreve, nós podemos pregar durante horas. Por quê? Porque ele foi dado a capacidade de sintetização, uma capacidade de organizar o raciocínio com as palavras de forma tão rica. A palavra de Deus, ela foi manifesta em linguagem humana. Aliás, isso na nossa declaração doutrinária é a primeira frase. A palavra de Deus é a palavra de Deus é a manifestação ela se manifestou em linguagem humana. E a linguagem que Paulo utilizou, que Deus trouxe ao coração dele em profundidade, e a sua escrita trouxe a nós a riqueza das cartas que nós temos hoje. Então, qual é a grande mensagem de Deus quando olhamos para Paulo? Não é? Claro que você já entendeu. Quando eu estudei isso, eu disse para mim mesmo, eu digo, meu Deus do céu, por que todo professor de filosofia dos seminários não explicam isso? Para fazer os alunos de teologia entenderem que sem a filosofia, você estará perdendo muito, quanto à sua capacidade de argumentação, de lidar com os textos e de produzir material. Agora, ou seja, o objetivo, né? Eu acho que você se lembra quando você estava lá estudando matemática, alguma coisa muito difícil de matemática no 9º ano, no 1º ano, no 3º, né, do ensino médio, e você se recorda de algo que era tão complexo, tão esquisito, que você teve que estudar tanto para aprender, e sempre vinha aquela pergunta, meu Deus, onde é que eu vou aplicar isso no futuro? Eu acho que todo mundo já fez uma pergunta dessa. E eu costumo dizer que uma boa ideia para todo professor é encontrar uma forma de fazer o aluno aplicar na vida cotidiana para entender que isso, quando ele decidir uma profissão A, B ou C, aquilo será usado. E como ele não decidiu ainda, passa-se por todas as matérias, observando aquilo que será utilizado certamente em uma escolha afim. Meus irmãos, Deus usou o apóstolo Paulo. E quando nós olhamos para a forma que Deus usou o apóstolo Paulo, nós precisamos entender a mensagem de Deus. Não há desculpa para ser usado por Deus. Não há. Não é o fato de ter andado com Jesus, mas é o fato de andar com Jesus. Não é o fato de ter sido um dos apóstolos, mas é o fato de ser discípulo de Jesus. E isso nós temos na exposição da Escritura, esse entendimento muito claro para todos nós. Portanto, não é para o pastor, não é para o missionário ou líder ser conforme Jesus, mas é para todos os cristãos. Todos os cristãos. Absolutamente todos os cristãos. Por exemplo, não se questiona, por exemplo, um crente se ele deve ser contra ou a favor do aborto, né? Não se questiona.
Se é cristão, é contra o aborto. Ah, pastor, eu sou cristão e eu sou a favor. Meu irmão, você não é. Você não é. Aí eu faço só a pergunta, né? Faço só a pergunta. Claro que aqui eu estou falando para as paredes, né, irmãos? Você está vacinado, né? Mas eu faço só a pergunta para quem é a favor. Você é a favor, então, de amarrar uma pessoa e deixá-la completamente amordaçada, amarrada, depois vai alguém lá e começa a cortar os pedaços dela? Você é a favor? Aí o que o cristão diz? Misericórdia, pastor, coisa horrível, pastor. Pois é, meu irmão. É isso que é feito com o bebê no ventre. É isso que é feito. Ele é sugado, ele é cortado primeiro, dependendo, ele é cortado dentro da barriga e depois é sugado os pedaços. Não tem como ser cristão e ser a favor disso. Porque é um assassinato, irmãos. É um assassinato. Então, agora mesmo, né, eu acho que eu vou até colocar nos grupos a divulgação de um filme que fizeram baseado em fatos reais. E ele vai estrear amanhã no cinema. O filme se baseia em mostrar a realidade do tráfico de crianças pelo mundo. Só no Brasil há pelo menos 50 mil crianças que sumiram no Brasil. O filme vai contar uma realidade americana. E isso já é uma informação antiga. Pasme você, tem gente que não acredita nisso. Se você quiser ouvir o conselho, eu não aconselho nenhum pai sair com seus filhos e tirar os olhos dele. Porque eu sei dessa informação. Existem pessoas más, pessoas que estão no pecado e que estão influenciadas pelo pecado, que escolheram o caminho mau. Eu não aconselho, irmãos, eu vejo cada coisa. Quando eu vou na rua, acho que você também, né? Criança que passa o dia, de manhã até tarde, está na rua. Se alguém quiser fazer o mal, faz fácil. Né? Quem nunca ouviu falar dessas histórias, né? O carro passou, levou. Quem nunca viu algum vídeo de situações que aconteceram, nunca encontraram a criança. Tem crianças que sumiram e que, com a tecnologia, deduz-se como é que é o rosto dela, anos depois, 10 anos, 15 anos. Meus irmãos, eu não quero pensar o coração de uma mãe que perdeu seu filho dessa forma, raptado, sumiu, e não há explicação. Não quero pensar. Eu acredito que a mãe nunca mais dormiu direito, nunca mais. Que só Deus para curar isso. Só Deus. Entenda bem, eu estou falando desse assunto e eu acredito que seu coração aí está tremendo, está balançando, né? Está em crise, né? Porque veio ao seu coração um pouco da dor possível dessas pessoas. Existe um mercado de crianças acontecendo no mundo. E quando você se perguntar assim, pastor, eu devo orar por quais motivos? Meu irmão, você deve orar para que as pessoas se convertam, porque só tem uma solução para isso acontecer, para isso mudar: a conversão a Deus, a pessoa se convertendo, se arrependendo dos seus pecados. Do contrário, o caminho do mal é oferecido todos os dias para as pessoas. A malignidade, ela se apresenta todos os dias para as pessoas. Qual a solução? O nome de Jesus. Esse nome está nas mãos de quem? Da igreja. Eu falo sobre a pregação que se espera da igreja. Então, o que fazer? Nós precisamos viver o cristianismo. Mas se o cristianismo for algo que vai trazer para mim alguma dificuldade, alguma barreira, algum sofrimento,
Meu irmão, você precisa entender que sofrimento mesmo é estar distante de Deus e caminhar para o inferno. E não saber disso. Todos aqueles que estão caminhando sem Deus neste mundo. Então, Paulo declara: o que fazeis chorando e magoando-me o coração? Ele pergunta, verso 13. Ele faz uma pergunta: vocês estão magoando o meu coração. Como assim, irmãos, magoando meu coração? Ele está dizendo, em outras palavras, vocês não entenderam a fé. Eu não acredito que vocês não entenderam. Irmãos, está escrito que no mundo tereis aflições, porém, essas aflições só são sentidas por quem está conforme Jesus. Porque quem não está, não é aflição, o fruto dos próprios pecados. Isso não é aflição, irmãos, é consequência. Está lá a pessoa: ai meu Deus, agora eu vou ser preso. Ai, que situação, a cadeia é muito ruim. Meu amigo, você não entendeu. Olha só, esse sofrimento aí, você mesmo montou. O sofrimento que Jesus está dizendo é alguém que tem uma missão. Eu tenho esses meus 2 filhos aqui e eu tenho uma responsabilidade diante de Deus. Eu vou cumprir minha responsabilidade diante de Deus. Eu vou cuidar dessas crianças de acordo com a Escritura Sagrada. Eu tenho uma missão. Irmão, você sabia que tem pessoas que a missão é ter um negócio e daquele negócio investir no reino. Ele não foi chamado para ser pastor, não foi chamado para ser missionário, mas Deus colocou no coração que ele vai crescer financeiramente para abençoar pessoas. Eu nunca me esqueço de um empresário lá de Manaus que tinha um número enorme de missionários que ele sustentava, que ele ajudava, igrejas construídas, missionários e seminaristas, inclusive, que eram auxiliados financeiramente. Isso está na Escritura. Você vai ver em Atos dos Apóstolos, no começo, pessoas vendiam propriedades para que não houvesse necessidade no meio deles. Se vendia é porque tinha condições de vender, porque tinha muito, tinha além da sua própria. Mas no meio daquele povo também tinha os que estavam se dedicando à oração e à palavra, que eram os discípulos. Eles, quando escolhem os diáconos, escolhem 7. E veja, no meio do povo, no meio dos que acreditavam em Jesus, você vai encontrar também José de Arimateia. Você vai encontrar aquele que foi até Pilatos, que se relacionava bem com os políticos, e que foi até lá e pediu para que tivesse acesso ao corpo de Jesus. Você vai encontrar aquele que tinha condições de ceder um túmulo, uma caverna que era caríssima, que foi cavada na pedra para se transformar um lugar de sepulcro. Caríssimo. Você vai encontrar, quando você estudar sobre isso, você vai encontrar que isso era normalmente para alguém que tinha muito dinheiro, muitas posses. Até mesmo se compara com alguém que na mesma condição de um governador, de um rei. Era a mesma estrutura. Então, no meio da igreja, você vai encontrar essa diversificação de capacidade, mas todos estavam crendo em Jesus. Ninguém deve ser valorizado porque tem posses mais do que quem não tem. O texto de Atos dos Apóstolos é muito claro quando mostra que os que não tinham eram tratados com todo o valor da mesma forma do que os que tinham. Não havia o nariz empinado, eu tenho muito e eu não abro mão. Não, não. Havia servidão ao Senhor. E é isso que deve existir no meio do rebanho. Eu me lembro do tempo que no meio da juventude, né, todo mundo parecia ser chamado ao ministério pastoral. Aí eu digo, meu Deus, mas é tanto pastor, né? Eu me lembro, eu era seminarista, tinha 40 seminaristas na igreja, irmãos. Tudo bem, tinha 800 membros, mas 40 seminaristas. E você olhava e você percebia que alguns não aparentavam ser pessoas chamadas. No próprio seminário, quantas pessoas
que hoje não estão pastoreando, e lá já se percebia que não era o chamado. Então, nós estamos falando que Deus tem uma obra para ser feita, e eu quero dizer claramente o objetivo da pregação, meus irmãos. Nós precisamos romper com o entendimento de que servir a Deus genuinamente, haverá só bonança. Nós precisamos bater no peito e dizer: pode vir, porque eu sei que Deus vai me sustentar. Eu sei que Deus me dará estrutura para suportar a pressão, de permanecer em oração pelas pessoas perdidas. Eu sei que Deus me dará estrutura para permanecer fiel quando não houver quem seja. Sim, meus irmãos, nós precisamos ter isso como entendimento bíblico, porque senão não estaremos preparados para os dias do fim. Como será o fim? Muito bem, eu não quero entrar em detalhes sobre esta ou aquela linha doutrinária, sobre a doutrina do fim, sobre escatologia, mas uma coisa eu digo a você: a igreja passará por aperto, sim. Ela passará por aperto. E Paulo aqui parecia estar muito bem ligado com esse aperto, que para ele poderia ser o fim, se Deus o chamasse naquele momento. O texto diz: que fazeis vós magoando-me o coração? Meus irmãos, vocês lembram que isso é a segunda vez que acontece na Escritura? Qual foi a primeira? Estava Jesus dizendo que era necessário que ele fosse para Jerusalém, e aí os homens, ele seria entregue na mão dos pecadores. O que foi que Pedro disse para ele? Não, Senhor, tu não vai. Não, Senhor, fica aqui. E Jesus, naquela hora, repreende a Pedro e declara: para trás de mim, Satanás, porque não cogitas as coisas de Deus, somente as coisas dos homens. Quais são as coisas dos homens? Preservar a vida a todo custo, observar a própria vida. Por isso, irmão, você quer saber se você está obedecendo a Deus? Você de vez em quando pega um puxão de orelha quando lê a palavra, e você sai do que você queria e você submete ao que Deus quer. Ah, eu queria tanto que fosse desse jeito lá em casa. Aí você, lendo a Bíblia, descobre que o que você está querendo não tem nada a ver, e você abre mão do que você queria, porque você entendeu que não é do seu jeito, é do jeito de Deus. É do jeito de Deus. Então, meus irmãos, me lembro, quando Deus disse que eu iria sair do Acre, que Ele queria me levantar de lá. Levantar é o termo que eu ouvi de Deus. Eu ouvi o Senhor falando assim: levantarei os teus pés dessa cidade. Primeiro Ele falou assim: eu vou levantar os teus pés desta igreja e vou te levar para aquele lugar que tu já sabe, que eu já te falei. Era o nome de um bairro, o qual foi fundada a igreja com 5 anos quase. Está lá até hoje. Igreja Batista de Getsemane. E quando o Senhor falou, Ele falou assim: vou levantar depois, porque eu tenho um povo lá naquele local, depois eu vou levantar os teus pés desta cidade e vou te levar para longe. 3.200 e poucos quilômetros. Cumpriu-se. E Ele falou muitas outras coisas que ainda está em processo. Quando se cumprir, eu vou contar o resto. Mas o que eu quero dizer é que quando eu ouvi da parte do Senhor isso, foram pelo menos 5 anos de empecilho que eu busquei colocar. Sabe o que eu dizia para Deus? Eu dizia assim: Pai, Senhor, aí a igreja maravilhosa, irmãos, um templo construído, propriedade comprada, tinha até casa do zelador comprada, cultos maravilhosos, que momento abençoado, que a igreja estava uma bênção.
E eu dizia assim para Deus: Senhor, deixa aqui mesmo, está maravilhoso. Eu só quero ir depois que a minha família for toda salva. Aí eu ficava escolhendo, ficava negociando com Deus, ó. Ou seja, fugindo de toda qualquer situação que trouxesse para mim trabalho, esforço. Meus irmãos, quando eu saí do Acre para vir para o Rio de Janeiro sem ter um familiar, um amigo, não tinha ninguém da família. Já tinha um ou outro seminarista que era da mesma igreja, mas não tinha família, não tinha ninguém. Eu passei esses anos todos sem poder dizer assim: eu vou na casa da minha avó, por exemplo, ou do meu pai, né? Para fazer isso tem que ir a 3.500 quilômetros, 3.200 e pouco, aliás. Enfim, então, para obedecer o que Deus está propondo, muitas vezes você vai ter que demandar esforço. Eu não sei qual é a sua realidade, mas eu sei uma coisa: se Deus estabeleceu um propósito, você tem família, meu irmão, Deus quer que você cuide da sua família. Se é casado, Deus quer que você seja o melhor marido. Se é esposa, Deus quer que você seja a melhor auxiliadora que tem. Se é filho, Deus quer que você honre seus pais. E isso, para obedecer, demanda esforço. Haverá dificuldades. Você vai ter que passar por situações que você não vai gostar. Você imagina, no decorrer dessa caminhada, eu já ouvi Deus falar comigo coisas. Por exemplo, você vai buscar a minha presença e só quando eu disser, tu vai parar. Eu me lembro, irmão, de noites que eu passei acordado, orando. Aí alguém pode dizer assim com sono, né? Eu digo: rapaz, só pode ter sido o diabo, né? Porque é claro que é de Deus dormir. Porque o corpo quer que você durma. O seu cérebro quer que você durma. Aí você olha assim e diz: rapaz, mas esse negócio aí... Eu me lembro quando eu estabelecia que a primeira vez, teve até um irmão que não compreendeu, no final do culto perguntou: pastor, o senhor está bem? Eu estabeleci orar, se eu não me engano, de meia-noite às 5 da manhã, eu não lembro exatamente o horário, mas tem que fazer de novo para relembrar, né? Mas eu ouvi Deus falar comigo para fazer. Aí eu falei aqui, teve um irmão que não compreendeu, me lembro até hoje: pastor, o senhor está bem? Aí eu não entendi. Será que ele pensou que estou sentindo alguma coisa? Não, ele achou que eu não estava bem da cabeça de tomar uma decisão dessa. Porque atribui-se que Deus não quer uma coisa dessa. Deus não vai querer que você fique acordado. Deus não vai querer isso ou aquilo outro. Meus irmãos, como é que Jesus salvou a gente? Como é que foi? O que Paulo estava dizendo? Vem cá, nós somos discípulos de quem? Nós somos discípulos de Jesus. E ele nos deu o exemplo. Meus irmãos, eu não estou dizendo que você tem que morrer por uma causa. Não, eu estou dizendo que se Deus te deu a missão, você não vai deixar a missão de lado por nada. Se Deus estabeleceu uma missão para você, você não vai ouvir a palavra dos homens, vai ouvir a palavra de Deus. E a palavra que Deus estava ministrando na vida de Paulo é que ele sofreria pelo Evangelho. E isso que foi anunciado por Ágapo não era uma novidade. Ele já sabia disso. Então, irmãos, são tantas coisas que nós sabemos sobre a fé, mas na hora de viver, vem a dificuldade e a pessoa esmorece ou recua. Então, que fazeis vós, magoando-me o coração? Aí ele faz a declaração: eu estou pronto não só a ser amarrado, mas ainda a morrer em Jerusalém, pelo nome do Senhor. E aí você já conhece o texto a partir do verso 27, é o momento que Paulo é preso. Ele é preso porque está pregando o Evangelho. E aí você já conhece, ele vai parar em Roma. E Paulo certamente foi decapitado, foi morto à espada. Meus irmãos, ele pregou muito o Evangelho. Em resumo, ele foi levado escoltado em segurança para Roma. E lá, durante um determinado período de tempo, alguns anos,
ele pregou o evangelho a muitos. Aliás, você vai encontrar texto dizendo que ele foi testemunha e ele pregou a toda a guarda pretoriana, todos os grandes do exército romano, naquela redondeza e perto dele, ouviram a palavra de Deus. Agora, para isso, ele teve que passar pelo regime da dificuldade. Meu irmão, em nome de Jesus, que as palavras de Paulo entrem no seu coração como exemplo para nós todos. Eu estou disposto a pagar o preço, a sofrer, a passar qualquer dificuldade, no entanto, que seja cumprido o plano do Senhor na minha vida. E aí, você deve sempre observar que para a igreja, o chamado é para a oração, para a leitura da palavra, conhecimento de Deus, andar com Ele, demandar tempo na presença do Senhor e viver a fé. Que nós possamos vivê-la e romper com toda e qualquer coisa que seja projeto próprio que nos tire do propósito de Deus. Eu não estou dizendo que você vai deixar os seus projetos, seus sonhos. Meu irmão, você vai estudar pregando o evangelho, você vai ter família vivendo a fé, pregando o evangelho, você vai ter seus negócios vivendo o evangelho, você vai ir e vir, ter amizades pregando o evangelho, vivendo a fé. Mas aqueles que almejam viver genuinamente a fé em Cristo Jesus passarão por lutas e tribulações, porque assim o reino de Deus é tomado. Fique de pé no seu lugar, vamos orar. Senhor, nós oramos pedindo que o Senhor nos dê a graça de vivermos para a Tua glória, que a nossa vida aponte para o Senhor, como que dizendo aos homens: olhem para Deus, porque Ele é que fez todas essas coisas. Senhor, cure o nosso coração e retira toda e qualquer mentalidade que nos impede, Senhor, de sermos conforme a Tua vontade. Todo e qualquer pensamento de homens que veio por meio dos pais, por meio das amizades, da convivência, que veio por meio dos relacionamentos no decorrer do tempo. Senhor, nós queremos a Tua palavra na nossa vida. Nós queremos ser influenciados pelo Teu Espírito Santo. Queremos ser movidos pelo entendimento que o Teu Espírito nos dá da Tua palavra. Nós Te pedimos misericórdia, Senhor. Nós Te pedimos que o Senhor tenha misericórdia de nós e nos dê, Senhor, a graça de servirmos ao Senhor genuinamente. E que possamos, Pai, nas Tuas mãos, ser instrumento para alcançar pessoas que não Te conhecem. Sim, Pai, que possamos, Senhor, viver a fé e sermos instrumento para essa geração, no nome de Jesus. Levante as suas mãos. E agora que o amor de Deus,